Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Juliana, sou psicóloga e por aqui a gente conversa bastante sobre livros e como se aproveitar dessas leituras de forma terapêutica. Como aqui no canal a gente já falou sobre Jane Eyre e Morro dos Ventos Uivantes, nada mais justo do que falar agora sobre Agnes Grey, que é a obra da Anne Brontë, a terceira das irmãs. E aqui nesse livro é a própria Agnes que conta sua história para nós. Logo no início, a gente sabe que ela vem de uma família bem simples, e para isso ela conta brevemente a história dos seus pais. O seu pai é um pastor protestante pobre, e a sua mãe, ela vinha de uma família rica. E a família da mãe dela, no caso, os seus avós, eles eram totalmente contra esse casamento. Mas como eles realmente se amavam, o casamento se concretizou. E como isso aconteceu, a família da mãe da Agnes disse que não daria nenhuma ajuda enquanto ela estivesse casada com esse pastor. Então, junto com esse casamento, essa mulher livremente abraçou também a pobreza. E desse casamento surgem duas meninas. A primeira delas é a Mary e a segunda é a nossa Agnes. E tem um episódio ali do livro em que o pai delas, ele investe o pouco dinheiro que tinha com a promessa de que aquele dinheiro ia render e eles iam ter uma condição melhor futuramente. E esse pai das meninas, ele tinha muito essa pressão, até porque ele casou com uma mulher que tinha dinheiro. Então ele tinha essa preocupação honesta mesmo, esse desejo bom de dar uma condição boa, não só para a esposa, mas também para a filha. Só que isso foi um grande problema para eles, porque eles acabaram perdendo o pouco que eles tinham. O navio que estava ali com o dinheiro deles acabou afundando. E aí eles ficaram numa condição pior. Só que as mulheres ali da casa, elas até que ficaram tristes, é claro, mas elas lidaram de forma ok. Enquanto que o pai, ele ficou devastado, uma vez que aquele dinheiro daria justamente aquela vida melhor para aquelas mulheres que ele mais amava. E aqui a gente tem um detalhe interessante. A Agnes conta que enquanto o pai dela ia definhando na tristeza, a sua mãe trabalhava diligentemente para as coisas não ficarem piores. E ela costumava fazer tudo sozinha, não porque ninguém a ajudava, mas é porque ela era aquele tipo de pessoa que pensava: se eu fizer, vai ficar melhor. Ninguém vai fazer do jeito que eu faço. E com essa atitude, a mãe acabava privando as meninas, e principalmente a Agnes, que era a filha mais nova, de ter autonomia, de ter responsabilidade ali com os afazeres da casa, de ter certo acesso ao desconforto, às contradições que fazem parte da vida. Um pouco mais velha, a Agnes, vendo essa situação em casa, ela decide demonstrar para sua família o desejo de se tornar preceptora. Ninguém ali concorda com ela, todo mundo acha um absurdo, até porque ela teria que ir para longe e todo mundo iria sentir a sua falta. Mas não só por isso, havia ali também uma certa dúvida de que a Agnes conseguiria ser preceptora. Mas em dado momento ela acaba sim convencendo todos os seus familiares a deixá-la trabalhar, e ela recebe a proposta de uma tal de senhora Bloomfield. Então a Agnes parte da sua casa com muita dificuldade de se separar da família, essa família pela qual ela realmente tem um grande carinho, eles tinham uma ótima relação, mas também ela estava empolgada para desbravar o mundo afora. Só que ela meio que dá com a cara na porta, porque quando ela conhece essa tal senhora Bloomfield e o seu marido, ela conhece seres humanos assim, né? Essa mulher é uma mulher seca e o marido era insuportável, sem contar que eles tinham 4 crianças, das quais a Anne cuidava principalmente dos 2 mais velhos. E ela sofreu muito nesse trabalho, porque as crianças elas eram praticamente incorrigíveis. A Agnes, ela tinha realmente o desejo de educar as crianças, de fazer o melhor por elas, de ter paciência, mas o pouco trabalho ali que ela conseguia desenvolver, os próprios pais estragavam. E mesmo assim, com toda essa dificuldade, a Agnes tentava não ficar remoendo aquela situação e tentava ali desenvolver uma esperança de humanizar aquelas crianças. E aí ela fica nessa luta por um ano, até ser despedida pela senhora Bloomfield, a qual alega que
ela e seu marido não achavam que as crianças tinham tido progresso e que tudo aquilo era a culpa da coitada da Agnes. Sendo que claramente, ao longo da história, a gente vê que ela tenta, 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 e o pouco que ela consegue fazer, os próprios parentes estragam. E apesar da vergonha em voltar para casa, já que seus pais, a irmã, duvidaram um pouquinho, não por maldade, mas enfim, como a Agnes era a protegida, eles tinham essa tendência a duvidar um pouco das forças, das capacidades dela. E ela ficou envergonhada em voltar para casa, mas ela sabia que também essa volta para casa faria bem para ela. Depois de um ano com pessoas muito difíceis, ela estaria com aqueles que ela realmente amava. E eles amavam ela de volta. E aí, depois de um certo tempo de volta em casa, ela recebe uma nova oportunidade num lugar chamado Orton Lodge, onde ela encontra muitas dificuldades também, não só agora com 4 crianças e com os pais, mas também com os funcionários. Mas a Agnes continuava lá, firme e forte, com o seu objetivo de, independente de qualquer coisa, ela iria ajudar a sua família. Mas até também vai, com o passar do tempo, as coisas até que foram melhorando. Inclusive, até nasce uma espécie de amizade, se é que dá para chamar assim, entre ela e a Rosalie, que é a filha mais velha desse casal de Orton Lodge, a mais velha dos 4 irmãos. E o pessoal ali daquela região, incluindo a Agnes, eles frequentavam uma igreja protestante, na qual surgiu um novo pastor chamado Senhor Weston. E ele era um homem muito elogiado, principalmente pelos mais pobres, pelos doentes, justamente por conta da sua bondade, do serviço que ele prestava a todos eles. E a Anne passa a admirar muito esse sujeito, porque depois de tanto tempo rodeada de pessoas superficiais e mesquinhas, finalmente tinha um sujeito ali com valores realmente como os dela, que buscava realmente praticá-los. Mas é claro que esse interesse dela também tinha ali uma semente de interesse romântico. Só que é claro que só Deus e ela sabia disso. E ao longo do livro, eles passam a ter vários encontros ali na região com outras pessoas. Eles se falam, conversam, só que coisa ali de conhecidos, amigos, enfim. Tem um episódio, inclusive, em que a Agnes, ela tá passeando, se eu não me engano, com as alunas dela, e ela vê no alto de uma árvore, assim, algumas flores que lembram ela sobre as flores que tem ali onde ela morava, né? Onde tá a sua família, no caso. E só que estava muito alto. E aí o Senhor Weston aparece e pega as flores para ela, e aí eles passam a conversar ali, só os dois, sobre algumas coisas, né? Bem importantes, inclusive. Mas enfim, não passa disso, não passa de conversas casuais sobre a vida, sobre ali as pessoas da região. Só que aquilo ali já era muito especial para Agnes. E o Senhor Weston, a gente não sabe, até porque a gente tá vendo a própria visão da Agnes. A gente não sabe se ele tá sendo aquela pessoa realmente gentil, bondosa e prestativa que ele é com todo mundo, ou se ele também tem se esse interesse é recíproco por parte dele. Só que existe um detalhe importante nesse meio tempo. A Rosalie, que é a aluna mais velha da Agnes, ela tem uma mania meio estranha de ficar flertando aleatoriamente com os rapazes. Aquilo ali realmente aumenta o ego dela e ela adora aquilo, né? E ela faz isso de forma meio compulsiva até, porque a própria mãe dela já havia escolhido um cara com quem ela ia casar e ela claramente não gostava desse cara. Então, na cabeça dela, ela tinha que aproveitar até o casamento. E por que que eu estou falando isso? Porque a Rosalie, ela começa a dar em cima do Senhor Weston. E como ele percebe que ele e a Agnes têm ali já um certo bate-papo, uma certa conversa, ela meio que não, ela realmente impede que a Agnes veja o Senhor Weston de todos os jeitos. A coitada da menina praticamente fica presa em casa. E quando ela ia na igreja, ela ficava meio que num banco afastado, escondido. E também começou a falar um monte de mentira dela para o Senhor Weston, falando que ela
Vixe, pior que eu não lembro agora, acho que ela estava enfurnada nos livros e não tinha nada a ver, né, ela só estava obedecendo às ordens do pessoal que pagava o seu sustento, e é claro que isso abala muito a Agnes, ela fica muito chateada. E como também nenhuma desgraça vem sozinha, como não bastasse isso, a Agnes ela tinha um cachorrinho ali na casa mesmo, mas ele foi retirado, acho que ele foi dado para outro cara, enfim, era um cara bem violento também, então aquilo, nossa, deixava ela péssima. E ela recebia algumas cartas da família dizendo que o seu pai realmente não estava bem de saúde, é aquilo que eu falei. Depois que ele perdeu o dinheiro, a saúde dele foi realmente definhando por conta da tristeza. Mas enfim, a Rosalie acaba se casando, e aí a Agnes tem a permissão de ter ali a sua rotina normal na medida do possível, na qual ela voltou a ter alguns poucos encontros com o Senhor Weston. Só que não adiantou muito, não mudou muita coisa, porque ela recebeu uma carta mais grave falando sobre o estado do seu pai. Ela correu para casa, mas não deu muito tempo, porque quando ela chegou ele já havia falecido. E aí, por conta da morte do pai, a sua mãe decide comprar uma casa nova, na qual ela daria aulas para meninas. Ou seja, ela tinha esse plano de montar uma mini escola e para isso ela precisaria da ajuda da Agnes. E a Agnes prontamente abraça esse projeto com a mãe, só que para isso ela precisaria pedir demissão de Horton Lodge. Só que antes de sair de vez de Horton Lodge, ela permanece ali por mais 6 semanas e quando finalmente vai embora, ela recebe uma despedida inesperada do Sr. Weston. Não só inesperada, mas também marcante, pelo menos para Agnes. E é claro que o livro não termina aqui, mas eu não vou contar o final porque eu achei muito bonitinho. E vocês sabem, eu já falei aqui em vídeos anteriores que eu não acho que spoilers estragam a leitura de livros clássicos, né? Por mais que você saiba o que acontece, isso não substitui a leitura de uma boa narrativa, de reflexões profundas que a gente tem no meio desses livros. Mas ainda assim, vou deixar aí, caso você não tenha lido e com esse resumo da história tenha surgido o interesse, vou deixar vocês descobrirem por conta própria. Inclusive, já vou deixar aqui a minha recomendação dessa leitura, principalmente para aquelas pessoas que gostam de um romance mais leve, mais tranquilo. E não só essa parte do romance, mas a própria Agnes, ela tem uma personalidade muito interessante. Apesar dela ser justamente essa moça mais tranquila, prefere evitar conflito, ela é muito fiel aos seus valores, ela realmente busca praticar aquilo que ela acredita. E não só isso, né? Como eu falei aqui um pouco, ela é uma mulher que realmente tem um desejo de se superar. Ela mesma reconheceu que, apesar do amor da sua família, né, de querer protegê-la, de querer evitar que ela sei lá, fizesse trabalhos e, sei lá, tivesse ali o desconforto de responsabilidades. Ela mesma reconheceu esses limites ali da sua educação e buscou se superar. Então é muito interessante ver, né, acompanhar essa personalidade tão, tão interessante. E além disso também, e é sobre esse ponto em especial que a gente vai desenvolver a nossa reflexão, a Agnes, ela tem uma postura muito interessante. Lembra que eu falei que o primeiro trabalho, a primeira oportunidade dela foi muito difícil? Então, dá uma olhada o que ela fala sobre isso. Tinha esperança de, ao me manter ali, estar beneficiando meus pais e minha irmã, pois, por menor que fosse o salário, ainda assim eu ganhava alguma coisa, e com severa economia poderia com facilidade guardar alguma coisa para eles, se generosamente aceitasse. Afinal, fora por minha própria vontade que eu obtivera aquele trabalho, tinha trazido todo aquele sofrimento para mim e estava determinada a suportá-lo. Mais que isso, eu nem chegava a lamentar o passo que tinha dado. Desejava mostrar à minha família que tinha competência para assumir aquela responsabilidade e que era capaz de cumprir com honra a tarefa até o fim. E se sentisse ser degradante, me submeter tão silenciosamente de forma intolerável, esgotar-me constantemente, voltaria para a minha casa e a mim mesma. E aqui a gente consegue perceber
que, apesar de todo esse sofrimento que ela estava enfrentando, as humilhações, o trabalho árduo que não era reconhecido, muito pelo contrário, era abafado, tudo isso não impedia que ela mantivesse em mente, né, mantivesse claro para si mesma o porquê que ela estava suportando tudo aquilo. Qual que era a seu objetivo final, sua motivação por trás de tudo. Que no caso, repetindo aqui, provar que ela era capaz de ser preceptora e conseguir ajudar a sua família financeiramente eram questões inegociáveis para ela, eram questões extremamente importantes. E isso a mantinha firme, vamos falar dessa forma. Tanto que na página seguinte mesmo, ela cita um, um trecho, acho que é um poema, não tenho certeza, enfim, e que fala o seguinte: podem me esmagar, mas não me dominarão. É em ti que eu penso, não neles. Então é interessante que ela não ficava remoendo tanto o sofrimento pelo qual ela estava passando, mas ela remoía algo positivo, que era o motivo pelo qual ela estava ali. Essa postura da Agnes, ela se relaciona com dois pontos que são muito caros para todos nós. O primeiro deles é a motivação. É muito fácil a gente confundir a motivação com aquele sentimento bom, né? De estar disposto, estar com vontade de fazer algo. Mas, na verdade, a motivação não é nada mais, nada menos do que um motivo para fazer alguma coisa ou para abandonar alguma coisa. Então, realmente, a gente precisa de motivação. Mas que fique claro que essa motivação que todos nós precisamos não é esse sentimento de estar afim de fazer as coisas. Essa questão mais emocional, vai, de sentimento, ela geralmente ela aparece depois que a gente cumpre alguma tarefa e não antes. Mas a motivação que a gente realmente precisa é um porquê fazer aquilo, né? Uma razão. Tanto que tem aquela frase muito marcante do filósofo Nietzsche de quem tem um porquê suporta quase qualquer como. E ao falar essa frase, eu me lembro muito do exemplo que o próprio Viktor Frankl traz no livro dele, Em Busca de Sentido, que é o de São Maximiliano Maria Kolbe. Ele era um padre, um religioso, que estava ali no campo de concentração nazista. E, enfim, em determinado dia ele vê dois guardas arrastando um homem que estava gritando aos berros, falando que ele não podia morrer, que ele não podia ser morto, na verdade, porque ele tinha família, né? Ele tinha esposa, ele tinha filhos e que ele não podia morrer. E aí, São Maximiliano Maria Kolbe, vendo aquilo, ele decide livremente falar com os guardas, pedindo para que eles levassem ele mesmo no lugar daquele homem. E aí os guardas aceitam a proposta e São Maximiliano, então, ele é levado, eu não lembro direito, acho que ele é levado para uma câmara lá onde eles ficam agonizando, né, sem comida, sem nada, até morrer, alguma coisa nesse sentido. E, enfim, e é até interessante, né, abrindo aqui um parênteses, que São Maximiliano é o último a morrer, né, que, enfim, ele era padre, né, católico, sacerdote, então, além dele ver essa razão, né, de não tem amor maior aquele que dá a vida por um amigo, além disso, ele também batizou o pessoal que estava lá junto com ele para morrer, confessou, enfim. Então, ele tinha um sentido, ele tinha uma razão maior para estar ali, né? Apesar daquele sofrimento que a gente não consegue nem medir. E é claro que aqui eu estou trazendo um exemplo extremo, mas é uma pessoa real, né? Uma pessoa de carne e osso, São Maximiliano foi, né? Tanto que, se eu não me engano, o cara que foi salvo por ele, né? Esse pai de família, ele foi na canonização são Maximiliano Maria Kolbe, imagina, gente, que loucura. Então, assim, foi um caso realmente heróico, né? Realmente extremo e muito bonito. Né? Tem nem palavras para descrever esse tipo de atitude desse santo. E aí, quando a gente transfere para Agnes, né, chega até a ser uma situação um pouquinho mais comum, vamos chamar assim. Mas eu estou trazendo até um exemplo real, né, de algo que realmente aconteceu para a gente ver o quanto que essa questão de ter um porquê, de ter um motivo, de ter um sentido, o quanto que ela pode ser poderosa para que a gente consiga não só, sei lá, cumprir tarefas, fazer aquilo que precisa ser feito, mas realmente até para conseguir passar
superar sofrimentos, ainda que eles não acabem. Então, que isso fique muito bem claro, pelo amor de Deus, que a verdadeira motivação não é esse sentimentozinho bom de querer fazer alguma coisa, mas é, independente de estar afim ou não, ter um motivo, uma razão, um porquê fazer alguma coisa ou abandonar alguma coisa também. Bom, mas como eu disse, essa questão da motivação não é o único ponto importante que a postura da Agnes revela pra gente, mas também fala muito sobre a constância. Se nós não temos, por exemplo, um bom motivo para desenvolver um bom hábito ou um bom motivo para abandonar um hábito ruim, a gente nunca vai conseguir ser constante naquilo. E não basta ter um bom motivo nesse caso aqui. É preciso que a gente faça o esforço de manter isso claro em nossa mente, em nossa memória, assim como a Agnes fazia. Só que é claro que isso não é fácil, ainda mais porque não é novidade para ninguém que nós vivemos num mundo cheio de distrações. Então é muito fácil perder de vista o norte, né, essa razão que nos move. Só que aí talvez algumas pessoas pensem, né? Ah, se eu estou distraído, portanto a solução é foco. Mas se a gente dá uma olhada aí para a palavra, o contrário de distração é tração, ou seja, algo que te puxa. Então talvez o segredo seja justamente a gente pensar mais naquilo que nos atrai. A gente perde tanto tempo pensando em coisas, sei lá, inúteis, em coisas até que nos machucam, e em contrapartida a gente perde de vista muito fácil aquilo que realmente é importante para nós. E existe um exercício que todos nós podemos fazer que pode ajudar um pouco com essa dificuldade, que é justamente parar e pensar, nem que seja por um minuto, sobre os benefícios. Aqui eu vou usar o exemplo do hábito, mas a gente pode expandir para qualquer coisa. Então, quais são os benefícios de você desenvolver aquele bom hábito que você quer? Ou quais são os malefícios de manter um mau hábito? Ou ainda, apesar do sofrimento pelo qual você está passando, existe um porquê que te atrai, apesar dessa dor? Essa dor te permite chegar a algum lugar? E tem um autor, inclusive naquele livro que eu já trouxe aqui no canal 1 milhão de vezes, que é Educação da Vontade, ele fala que nós precisamos, quando a gente quer ligar a inteligência à vontade, né? Porque muitas vezes a gente sabe, sei lá, que aquilo ali é ruim ou que fazer tal coisa é bom, mas a gente não age naquela direção. Então a tua inteligência sabe daquilo, mas a tua vontade, né, que é essa faculdade que é o motor que nos move justamente, ela não acompanha a tua inteligência. E aí ele fala que é importante que a gente busque refletir com imagens. A gente pode, sei lá, algo que é muito comum, pessoas que querem começar a fazer atividade física. Eu lembro que uma vez eu trabalhei com uma professora, a gente estava ali no intervalo da aula, e ela falou que ela odiava ir para academia, ela odeia até hoje, mas ela nunca esqueceu quando a professora dela perguntou brava para ela assim, falou assim: "Você quer que as pessoas te ajudem a ter que ir no banheiro quando você ficar velha?" E ela ficou assim, aquilo mexeu muito com ela, porque ela falou: "Eu não vou ter independência quando eu ficar mais velha, né, para coisas básicas." Essa fala da professora, ela é interessante, né, porque ela estimula a pessoa a pensar com imagens, né. Realmente a consequência de não fazer atividade física, aquela imagem foi suficiente para motivar a professora a buscar fazer, a se exercitar mais. Então percebe o quanto que essa questão de manter imagens daquilo que é importante para você, da tua motivação, do porquê você tá buscando fazer aquilo que você quer, ou buscando evitar aquilo que você quer evitar, ou ainda do porquê você está buscando superar algum sofrimento, ainda que nos falte o ânimo, a vontade, ou ainda que nós estejamos passando por uma situação muito difícil, que nós pelo menos mantenhamos esse norte, esse fundamento que nos sustenta, que é justamente esse porquê suportar algo ou por que buscar algo. E digo mais, mesmo que você, por alguma razão, né, por exemplo, pessoas com depressão, mulheres na TPM muitas vezes ficam mais sensíveis também, ainda que a tua vontade, a tua disposição não esteja 100%, que é totalmente compreensível, é muito importante, vou repetir 1000 vezes aqui,
que não percamos esse objetivo, esse porquê, essa razão maior para suportarmos um momento complicado ou as dificuldades para alcançar alguma meta, ou até mesmo as dificuldades que qualquer um enfrenta para superar um hábito ruim. Não perca de vista o seu porquê. Caso você não tenha um porquê, um motivo, um sentido, eu vou repetir apenas o que o Viktor Frankl falava. Não é a vida que entrega de mão beijada pra gente esse porquê, né? Que a gente busca, mas é nós, analisando as nossas circunstâncias, a nossa história, a nossa vida, que vamos encontrar esse porquê. Nós mesmos vamos dar essa resposta. Não abandone, não perca de vista o seu porquê. É isso, pessoal. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil para você. Mais uma vez, reitero a leitura desse livro. Eu achei muito bom. Não entendo por que falam tanto de Jane Eyre e de Morro dos Ventos Uivantes, e esse aqui fica meio para trás, entendeu? Não tô achando justo, não tô achando justo. Mas enfim, espero que esse vídeo consiga redimir um pouco essa diferença entre as três irmãs. E brincadeiras à parte, quero agradecer, principalmente se você assistiu esse vídeo até o final, e a gente se vê no próximo. Até mais!